Fala pessoal, vamos lá para a nossa correção da terceira questão do simulado. Vamos lá, vamos lá. Nessa questão aqui nós temos 3 planos de amortização. Hora de comer um doce aqui, né? Então nós temos o plano A, que é o pagamento de parcela única no final do prazo. O plano B, que é o pagamento periódico de juros. E o plano C, que é o sistema SAC, que é o sistema de amortizações constantes. Então, bem simples aqui, só com 3 períodos, para entender o raciocínio da formação das tabelas. Aqui a gente precisa lembrar das regras fundamentais de todo plano de amortização. Quais são elas? Primeira regra: juro mais amortização igual parcela. Então, a parcela tem sempre duas coisas: J mais A, juro mais amortização. Segunda regra: saldo inicial menos a amortização é saldo devedor. E terceira e última regra: o saldo devedor de um período é o saldo inicial do próximo, do período subsequente. Lembre-se, para todos os planos. Então vamos ao exemplo matemático. Considerando os planos de amortização: A, pagamento de parcela única no final do prazo. B, pagamento periódico de juros. E C, sistema de amortizações constantes. Elabore as tabelas para os 3 planos com valor presente de 90 mil, prazo de 3 meses e taxa de juros compostos de 10% ao mês. Moleza, não precisa nem de calculadora. Então, em todos os planos, o saldo inicial do primeiro período vai ser 90 mil. 90 mil no primeiro, 90 mil no segundo, 90 mil no terceiro. Outra coisa que todos eles têm em comum é que o saldo devedor do último período é zero, ou pode ser até centavos, conforme o arredondamento, mas tecnicamente zero. Então vamos lá. Qual é a característica do plano A? Não tem parcela antes do último período. Então, período é o último? Não. Então, a parcela é zero. Período 2 é o último? Não. Então, a parcela é zero. Período 3 é o último, tem parcela, a gente vai descobrir. É uma única parcela, mas tem parcela. Agora a gente aplica a regra. Qual que é o juro? O juro é a taxa de juros, que é 10%, sobre o saldo inicial. Então, no primeiro período, o saldo inicial é 90 mil. Então, a gente aplica 10% sobre 90 mil e reconhece como juro. 10% sobre 90 mil é o quê? 90 mil, enter, 10%, 9 mil. Então, o juro da primeira parcela é 9 mil. Só que lembra, o plano A é o que tem a amortização negativa antes da última parcela. E por que a amortização negativa? Porque a parcela é zero. Então, se a parcela é a soma do juro mais a amortização e dá zero, e o juro é 9 mil, o único valor possível para essa conta bater é uma amortização negativa de 9 mil. E em finanças, a gente não precisa usar na tabela um sinal negativo. A gente pode representar por um valor de 9 mil entre parênteses. É uma convenção para dizer que esse número está negativo. Então, 9 mil negativo. E aí a gente aplica a regra. 9 mil positivo mais 9 mil negativo dá a parcela zero. Primeira regra respeitada. Segunda regra: saldo inicial menos amortização é saldo devedor. Então, qual que é o saldo inicial? 90 mil. Qual que é a amortização? Menos 9 mil. Então, a gente tem dois menos aqui. O menos da fórmula e o menos desse 9 mil, que essa amortização é negativa. Então, 90 mil menos 9 mil fica 90 mil mais 9 mil, o que vai dar um saldo devedor de 99 mil reais.
Segunda regra respeitada. Saldo inicial menos amortização é o saldo devedor. E a terceira regra? Qual que é a terceira regra mesmo? Saldo devedor de um período é o saldo inicial do próximo. Então, o saldo devedor do período 1 é o inicial do período 2. Quanto que é o saldo devedor do período 1? 99 mil. Então, o saldo inicial do período 2 também é 99 mil. E agora começa tudo de novo. 10% sobre 9 mil vai dar 9.900. É o juro do segundo período. E aí? Como a parcela é zero, a amortização é negativa em 9.900. Juro mais amortização, 1.900 e não 99 mil, né? Eu falei uma coisa e escrevi outra. 9.900. Juro, 9.900, mais amortização negativa de 9.900, dá uma parcela zero. E por último, um saldo devedor, que é o saldo inicial, 99 mil, menos 9.900. Ou seja, eu somo 9.900 porque tem 2 menos, igual na primeira linha. Então, 99 mil, enter, 9.900, mais 108.900. 108.900. E assim eu começo o último período devendo 108.900, porque o saldo devedor de um período é inicial do próximo. E agora, sobre esse valor, vai incidir 10%, que é o juro do período. 10%, 10.890 é o juro do período. 10.890. E agora é a última parcela. Então, além desse juros de 10.890, eu tenho que pagar o que eu devo. Que nesse momento, meu saldo devedor está em 108.900. Então, quanto que fica a minha parcela? O quanto eu devia no começo do período, que é 108.900, mais o juro do período, que é 10.890. E essa soma vai dar uma parcela de 119.790. 119.790. E olha a regra. Saldo inicial, 108.900, menos amortização, 108.900, dá um último período de saldo devedor igual a zero. Então, essa é a resposta do nosso plano A, que nós fizemos exaustivamente em sala de aula. E para aqueles que nos acompanham no YouTube, nós fizemos exaustivamente na aula passada. Muito bem. Agora a gente vai para o plano B. Qual que é a característica do plano B? O juro vai sendo gerado e a gente paga o juro toda vez que ele é gerado. Por isso que o plano B se chama pagamento periódico de juros. Então, o saldo inicial é 90 mil reais. Aí a gente coloca 10% sobre 90 mil reais, vai dar um juro de 9 mil reais. E aí, para a dívida não aumentar, a gente vai e paga esse juro. Então, a parcela antes da última, todas as parcelas antes da última parcela, tem apenas o juro. Então, a parcela é igual ao juro, porque não é a última. Gerou um juro de 9 mil e eu paguei uma parcela de 9 mil. Isso significa que a minha amortização foi zero, porque juro mais amortização é parcela. 9 mil mais zero é 9 mil. Primeira regra respeitada. Segunda regra, qual que é? Saldo inicial menos amortização é o saldo devedor. No primeiro período, eu devia, inicialmente, 90 mil. Não amortizei nada, então 90 mil menos nada é 90 mil. Meu saldo devedor continua igual. E a terceira regra? Saldo devedor de um período é o inicial do próximo. Então, se eu terminei o primeiro mês devendo 90 mil, eu começo o segundo mês devendo os mesmos 90 mil.
E sobre esses 90 mil, eu aplico 10%, que é o juro do período. 10% de 90 mil dá um juro de 9 mil. O segundo mês é o último? Não. Então, minha parcela vai ser só o juro. A parcela vai ser 9 mil. Se a parcela é só o juro, quanto que eu amortizo? Nada, porque não é a última. E aí, 90 mil, que é saldo inicial, menos a amortização, que é zero, o meu saldo devedor continua em 90 mil. Esse é o mais fácil, né? O plano mais fácil. Se eu terminei esse segundo período devendo 90 mil, automaticamente eu começo o último período devendo 90 mil. E 10% sobre 90 mil dá 9 mil. Só que agora esse é o último período. Então, além desse juro de 9 mil, eu tenho que pagar 90 mil, que é a minha dívida. E a minha parcela vai ser juro, 9 mil, mais 90 mil, que é o que eu devo, vai ser 99 mil. E o meu saldo devedor, saldo inicial 90 mil, menos amortização 90 mil, dá zero no último período. Moleza, né? Então, o plano B também é muito fácil. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um plano C, é o sistema de amortizações constantes. O que é o sistema de amortizações constantes? É o sistema que todas as amortizações, essa coluna aqui, tem o mesmo valor. Como que eu chego nisso? Pegando minha dívida, que é o valor presente, 90 mil, e dividindo pelo número de parcelas, que nesse caso é 3. 90 mil, valor presente, dividido pelo número de parcelas 3, 90 mil por 3, dá 30 mil. Então, em cada período, eu tenho 30 mil na coluna de amortização. Não confundam, isso aqui é na amortização. E aí eu saio aplicando as 3 regras que a gente já conhece. 10% de 90 mil é 9 mil, que é o juro da primeira parcela. Então, se a primeira parcela tem 9 mil de juro e 30 mil de amortização, parcela, primeira regra, é a soma de amortização mais juro. 30 mil mais 9 mil, 39 mil reais. E o saldo devedor? Saldo devedor é a segunda regra. Saldo inicial, 90 mil, menos 30 mil de amortização. 90 mil menos 30 mil dá um saldo devedor de 60 mil reais. Terceira regra, se eu termino um período devendo 60 mil reais, eu começo o próximo devendo exatamente os mesmos 60 mil reais. E agora eu aplico os 10% sobre esse saldo de 60 mil reais para gerar o juro da segunda parcela. 10% de 60 mil reais, 6 mil reais. 6 mil de juros mais 30 mil de amortização, a segunda parcela vai ser 30 mil mais 6 mil, que vai dar 36 mil reais. Segunda regra, ou primeira regra respeitada. Segunda regra, saldo inicial, 60 mil, menos amortização, 30 mil, dá o saldo devedor. 60 mil menos 30 mil, vai dar 30 mil. Terceira regra, o saldo devedor de um período é o inicial do próximo. Se eu terminei o segundo período devendo 30 mil, eu começo o terceiro período devendo 30 mil reais também. E sobre esse valor dá 10% de juro. Então, 10% de juros sobre 30 mil vai dar um juro de 3 mil reais. A amortização é 30 mil, mais o juro 3 mil, a parcela fica 33 mil reais. E saldo inicial menos amortização dá o saldo devedor. Todas as regras respeitadas, todos os planos feitos. Moleza, né? Não precisa nem de calculadora praticamente. Agora eu vou mostrar como que o nosso código em Python bonitinho está rodando para esse caso aqui. Olha que bacaninha aqui, ó. Segunda, terceira questão aqui, e eu vou rodar o código. O que eu preciso informar para ele me dar as 3 tabelas? O valor financiado é 90 mil. A taxa de juros, que é 10%. E o número de períodos, 3. Olha que legal, ele já imprimiu as 3 tabelas. Plano A, plano B e o plano C.
3 tabelas com aqueles mesmos valores prontos, é o que eu já tinha colado lá como resposta. Moleza, né, pessoal? Agora a gente vai para a quarta questão no próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Assistam essa correção, assistam o vídeo que eu falo dos planos A, B e C, que é o vídeo anterior, da aula anterior, e refaçam. E se tiverem dúvidas, novamente, o Teams está ali para vocês colocarem as dúvidas e o YouTube está ali para quem não é do curso presencial. É isso, pessoal. Terceira questão respondida com sucesso e até daqui a pouco na quarta questão. Valeu!